Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui todos os dias, de segunda a sexta pra vocês, ou no Make com Relatos, ou no quadro Terrorcast. E bom, se você caiu aqui de paraquedas, eu também conto relatos mais curtos lá no meu TikTok e no meu Instagram. Essas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Se por um acaso você tiver algum relato, né, pra me enviar, o e-mail também já vai estar aqui embaixo na descrição. Lembrando que todos os vídeos aqui do YouTube estão disponíveis em formato de áudio lá no Spotify e o link também já vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, que assim vocês me encontram mais fácil por lá. E como vocês sabem, eu não gosto muito de enrolar na introdução, então a gente já vai para os relatos. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, até porque tem vídeo novo todos os dias. Também curte o vídeo agora no início, porque ajuda muito, né, a divulgar esse vídeo aqui na plataforma. E se tiver disponível a opção de hypar este vídeo, hypa pra mim, porque também ajuda demais. E hoje é a coletânea sobre anjos que vocês me pediram muito, então tá aí a coletânea. Eu espero muito que vocês gostem, tá? E, gente, antes de ir pro nosso primeiro relato, eu sei que assim, vocês estão super acostumados quando tem make com relatos a fazer maquiagens mais artísticas e tudo mais. E eu vou dar uma pausa nessas makes muito artísticas, inclusive eu tava até procrastinando um pouco para trazer make com relatos por conta disso, porque eu sei que vocês já acostumaram a ter makes mais temáticas. Só que assim, eu vou continuar tentando fazer as makes mais temáticas, mas não tão artísticas, por conta da minha pele. Não dá pra ver muito bem, eu sei que vocês conseguem ver as manchinhas, mas vocês não conseguem ver as veias que aparecem no meu rosto, porque eu tenho telangiectasia. E sempre que que a pele fica irritada, elas aparecem e fica muito feio. E mexe um pouco com a minha autoestima. E o que causa isso são os produtos das maquiagens mais artísticas. Por exemplo, isso daqui, ó. Isso aqui é muito oleoso. Tem a cola também, que é... Nossa, só o cheiro dela já quase me mata. Eu fico imaginando o que isso não faz na minha pele. Então, eu vou continuar, né, com make com relatos. Vou tentar sempre trazer uma proposta artística, lembrando, assim, o tema da coletânea. Mas eu vou dar uma pausa, assim, em makes muito elaboradas, principalmente ter que ficar usando massinha no rosto, ou ficar usando muito isso aqui na região da pele. Nos olhos não tem problema, nos olhos nem na boca, assim, mas aqui na pele, pelo amor de Deus, isso aqui é muito oleoso. Tipo, pra vocês terem ideia, nem cleanser oil, ou quando é a pastinha, sabe, tira isso aqui direito, eu tenho que passar, tipo, 4 vezes, pra vocês entenderem o quanto isso daqui impregna na pele. Então, assim, espero que vocês entendam. Até existe um produto que, inclusive, é dessa mesma marca aqui, ó. É um produto coreano, só que ele é um tônico. E eu tinha ele antes, quando eu fazia muita maquiagem, eu passava ele e ele não deixa depois acontecer nada com a pele. Só que ele acabou e, gente, esses produtos coreanos demoram muito pra chegar, porque não são vendidos aqui no Brasil. Então, eu tô pra comprar. Então, assim que eu comprar, de repente eu volto com mais frequência, porque aí eu sei que esse produto não deixa acabar tanto com a minha pele. É tipo uma aguinha, ele não deixa dar cravo, espinha. E, gente, eu tô lotada, não sei se dá pra ver, mas, nossa, minha pele tá horrível. E aí, não adianta eu tratar e, ao mesmo tempo, eu mesmo desgraçar a pele. Então, por isso, eu vou dar uma pausa, tá? Espero que vocês entendam. Mas o make com relatos vai continuar, porém, com makes menos artísticas, tá? Vou usar mais makes que eu já tô acostumada a usar mesmo, e aí não faz tanto mal assim pra minha pele, tá bom? Espero que vocês entendam. E agora sim, vamos pro nosso primeiro relato, que eu já falei demais. O nome do nosso primeiríssimo relato, gente, se chama O Anjo que Me Guardava. Olá, Li, peço por favor que não revele meu nome. Vou deixar abaixo para você o meu nome, o nome da minha mãe, os nomes verdadeiros. E vou colocar também a cidade em que aconteceu, mas eu peço que você não revele, pode deixar. Bom, essa história, ela não aconteceu comigo, e sim com a minha mãe, quando ela tinha apenas 12 anos de idade. E é algo que marcou muito a minha mãe e ela se recorda até hoje. Então, a partir daqui, eu vou contar como se fosse a minha mãe narrando a história, porque como aconteceu com ela, acho que vai ficar melhor para o entendimento de todos. Então agora é a mãe dela, tá?
Oi, Li, gosto muito do seu conteúdo e sempre assisto com a minha filha. E um dia desses, assistindo uma de suas coletâneas, eu e ela comentamos a respeito de algo que aconteceu comigo, que eu sempre conto para pessoas próximas, então decidimos escrever para você. Bom, na época eu era uma criança ainda, e assim, sabe como era antigamente? Os pais, eles tinham mais filhos do que eles poderiam cuidar, então meio que um ia criando o outro. E nessa época em questão, eu tinha que ir e voltar da escola sozinha, pois eu estudava na parte da manhã e os meus outros irmãos, que ainda estudavam, estudavam na parte da tarde. E por coisas ali da vida, os meus pais nunca podiam ou me levar ou me buscar, então esse trajeto eu sempre fazia sozinha. Só que tem um porém. Desde que eu comecei a fazer esse trajeto de ir e voltar da escola ali sozinha, no início eu tinha a impressão de que alguma coisa me acompanhava. Sabe, eu só sentia ali uma presença até então. Até que depois de mais ou menos 1/2 meses ali, eu comecei a ver a figura de um homem que me acompanhava. Ele era um homem muito alto, com uma pele muito branca, assim, igual leite. Ali eu já percebia que não era um ser humano comum. E ele tinha cabelos loiros e era um rapaz muito, muito bonito, apesar de que não era sempre que eu conseguia ver o rosto daquele rapaz. E isso me deixava extremamente curiosa, sabe? O fato de eu não conseguir ver muito bem o rosto dele. Ele sempre me esperava no portão ali de casa, íamos juntos até a escola e depois, quando eu deveria retornar da escola, ele já estava no portão ali me esperando. Só que uma vez eu percebi que eu era a única pessoa que via este tal rapaz. Até porque aconteceu algumas situações eu falar, eu não vou sozinha porque tem uma pessoa ali me esperando. E sempre me olhavam de cara feia porque a única pessoa que estava vendo esse tal rapaz era eu. Então dali eu comecei a achar que ele era, sei lá, um amigo imaginário ou então o meu anjo da guarda. Inclusive, hoje, já mais velha, acredito que ele era mesmo o meu anjo da guarda. Bom, Leandra, dito isso, para contextualizar você e seus seguidores, agora eu vou para uma parte um pouco mais pesada dessa história. Nessa época, tinha uma família que era meio que vizinha ali da casa onde eu, os meus pais e os meus irmãos moravam. Lembro que era uma família ali composta por um pai, uma mãe, tinha a menina ali que regulava mais ou menos a idade com a minha, nós brincávamos de vez em quando, e ela tinha um irmão que devia ter uns 16, 17 anos na época e era um menino muito estranho, mas muito mesmo. Hoje eu acho que ele, sei lá, tinha algum problema de cabeça, não sei, mas na época não era muito visto dessa forma, sabe? Ele era bem estranho e a maioria das pessoas ali procuravam manter distância dele. Já tinha feito mal a alguns bichos ali da rua. Pra você ter ideia, ele chegou até a arrancar a cabeça do gato de uma vizinha ali da rua. E ele também já tinha feito mal a algumas crianças, então a grande maioria das pessoas evitava um pouco ali de brincar com ele, sabe? Bom, até que um dia ali aconteceu uma grande desgraça na nossa rua / bairro. O irmão, né, dessa nossa amiga, esse menino estranho que eu mencionei, ele foi acusado de estar envolvido no desaparecimento de uma outra menina ali do bairro. Uma menina que era só 2 anos mais nova que eu e ela desapareceu indo para a escola, igual, né, eu ia, guardem bem essa informação. Bom, quando isso aconteceu, que a menina ficou desaparecida, eu lembro que eu até parei de ir para a escola, porque como eu tinha que ir e voltar sozinha, minha mãe e meu pai estavam, né, preocupados com a situação. A menina ficou cerca de 1 semana desaparecida, isso tem muito tempo, então eu não vou lembrar com exatidão, mas eu acho que foi por volta de uns 6, 7 dias, né, 1 semana, até que o corpo dela foi encontrado em um estado assim deplorável. Alguém havia feito uma maldade muito grande com aquela menininha. E aquilo foi um caos, todo mundo ficou extremamente apavorado, porque assim, não era comum esse tipo de coisa acontecer nessa região que a gente morava, era um lugar extremamente tranquilo, sabe? Bom, até que a polícia investiga daqui, investiga dali e
de alguma forma eles começam a relacionar o tal menino estranho na história, né, do desaparecimento da menina. Vou contar assim por cima ali, porque eu era pequena, eu não lembro muito bem, e também não quis ir muito a fundo nisso depois, sabe? Mas enfim, a polícia começou ali a investigar, e de fato ele tinha alguma coisa assim a ver com o desaparecimento da menina. Foi ele que raptou ela e a matou. Não vou especificar muito aqui o que aconteceu, o que ele fez com ela, porque senão o relato vai ficar muito pesado. Mas enfim, aí a polícia começou a investigar melhor a vida do tal garoto para poder ver se descobria mais alguma coisa, até que a polícia descobriu um diário que pertencia ao menino. E nesse diário, ele meio que escrevia sobre coisas que ele queria fazer com algumas pessoas. E adivinhem só, em uma dessas partes ali do diário, além de que eles encontraram coisas relacionadas a outras garotas, foi encontrado uma parte onde ele falava sobre a minha pessoa. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei completamente apavorada, e a gente só ficou sabendo porque a polícia foi na nossa casa. E pasme, em uma parte do diário ele escreveu que ele só não fez nada contra a minha pessoa porque todos os dias tinha um homem que me levava e me buscava da escola. E se não fosse esse homem, a vítima teria sido eu. E um detalhe, a menina que faleceu, né, a menina que ele pegou, ela tinha as mesmas características físicas que eu tinha na época, sabe? A cor do cabelo, a cor da pele, dos olhos e tudo mais. E aí a polícia, né, foi até a casa dos meus pais, né, onde eu morava com eles na época, para poder contar a situação. Os meus pais ficaram chocados porque, como eu mencionei, para todos eu ia simplesmente sozinha para a escola. Meus pais ficaram me perguntando quem era aquele rapaz, e aí eu comecei a dizer que não sabia, que ele aparecia no portão e eu ia junto com ele. A polícia investigou, mas a gente nunca descobriu quem era o rapaz que me acompanhava. Ele nunca falou o seu nome ou onde morava, nem nada do tipo. E eu também era criança e eu gostava da companhia dele e nunca perguntei também. E assim, ficou uma incógnita, né? Quem era o tal rapaz? Mas até hoje, eu acredito que era sim um anjo, até porque, como eu mencionei antes, eu não conseguia ver o rosto dele sempre que eu queria. Era só quando ele deixava. E não porque ele escondia, mas sim porque eu via algo borrado no lugar do rosto dele. Então, depois do acontecido, esse rapaz nunca mais apareceu para mim. Acho que na época ele só apareceu porque realmente precisava. Depois disso, os meus pais deram um jeito de me passar para o turno da tarde, e assim eu poder ir e voltar com os meus irmãos e não ter risco para acontecer esse tipo de coisa de novo. Mas sou eternamente grata por esse anjo que apareceu na minha vida e cuidou de mim, me levando e me buscando da escola. Esse foi o relato, e espero que você leia. Sei que não é um relato muito grande e com muitas aparições sobrenaturais, mas acho uma coisa interessante que aconteceu comigo. Um grande beijo, muito sucesso, adoramos seu conteúdo. Olha, um beijo, muito obrigada por ter enviado. E, gente, que loucura! E assim, eu sei que quando acontece esse tipo de relato, quando eu conto esse tipo de relato, que aí fica meio que assim, por que salvou uma e não salvou a outra? Gente, eu acho que às vezes, porque assim, eu sei que gera esse tipo de questionamento. E eu, sei lá, eu gosto de pensar que é porque não era a hora dessa minha seguidora. Talvez por algum motivo era a hora da garotinha. Não que isso justifica crimes terríveis, tá? Mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Porque eu acho que pensando dessa forma a gente consegue levar, sei lá, a vida de um jeito mais leve, né? Tipo, nossa, por que aconteceu com fulana e com a outra não aconteceu? Então, provavelmente era um anjo, sim, que te protegeu, porque não era a sua hora, né? Mas tadinha da outra menininha. Ai, gente, eu sei que hoje em dia, eu sei que ainda existem mães que deixam filho ir pra escola sozinha, tá? Porque, né, tem mãe que só Deus na causa. Mas, gente, não deixa a criança ficar andando pra lá e pra cá sozinha, em mercado sozinha, gente. Não sei se é porque eu assisto tanto caso criminal que eu já fiquei traumatizada, mas, não façam isso, pelo amor de Deus.
Sério, tipo, eu sei que às vezes bate uma preguiça, aí você fala, ai filho, vai lá no mercado, faz tal coisa pra mim, ou vai na casa de fulano. Ai, não façam isso. Vão vocês. Gente, o mundo é tão perigoso, e às vezes, assim, um descuido, a criança some. Ai, é complicado. Achei um pouco pesada essa história, tipo, ai, quando envolve criança, assim. Mas, enfim, eu sei que o foco não é esse, é sobre a questão do anjo. E eu também acho que devia ser um anjo, pelas características. Tá, aqui em alguns lugares a gente vê que anjos, eles não são bonitos igual eles são retratados em muitos lugares. Mas acredito que se tivesse realmente aparecido na forma de um anjo, você teria se assustado. Então ele deve ter aparecido da forma mais bonita possível para não te assustar, sabe? Então acredito eu que tenha sido isso. Mas enfim, olha, muito obrigada por ter enviado o relato, tá bom? Um grande beijo. Fiquei muito feliz de saber que você e sua filha me acompanham, achei bem legal. E é isso, muito obrigado, tá? Agora a gente vai pro próximo relato. Nosso próximo relato se chama Uma Maledite que quis arruinar as nossas férias. Olá, Leandra, pode me chamar de Liz. Te acompanho há bastante tempo e recentemente vi uma coletânea sua sobre maledites. E na hora pensei em te escrever essa história que aconteceu já há uns anos atrás. E foi sobre maledites. É sobre maledite, gente, mas no meio da história tem uma parada bem interessante, por isso que entrou nessa coletânea de anjos, tá? Bom, não quero enrolar muito, então vamos logo pro relato. Essa história aconteceu no ano de 2012. E nessa época, eu e meu marido, nós gostávamos muito de fazer vários programas com a família dele. Falei gostávamos porque depois desse acontecido a gente parou. E vocês vão entender o porquê e tenho certeza que ainda vão me dar razão do porquê que a gente parou. Bom, na época a gente alugou uma casa para passar um feriado. Não vou mencionar qual feriado, nem a localidade onde isso aconteceu e nem nada. E se por um acaso eu tiver que usar algum nome, mas acho que não vou precisar, mas você pode ler sem nenhum problema porque vai estar trocado. E bom, como era um feriado longo e o meu marido estava de férias, nessa época eu não trabalhava, eu só ficava em casa. Ela até botou entre parênteses, só ficava em casa não, porque eu trabalhava mais que ele. Mas realmente, em casa a gente trabalha mais do que trabalha fora. Deus é mais. Mas enfim. E aí eu ficava em casa, cuidando até então do único filho que a gente tinha na época. Hoje em dia eu já tenho mais 2. Mas vamos lá. Esse meu filho, vou chamar ele de Miguel, tinha 6 anos de idade e foi eu, meu marido, Miguel, foi minha sogra, o companheiro dela na época, foi algumas primas do meu esposo e também foi a Maledite, vou chamar ela assim, ela é minha cunhada, a irmã mais nova do meu marido e ela sempre foi uma pessoa extremamente ciumenta. Mas não ciumenta, assim, com ciúmes do meu marido. O ciúmes dela era mais ligado ao fato de que, tipo assim, o meu marido já tinha conquistado casa, família, carro, essas coisas, e principalmente a questão do filho. E ela não gostava muito disso, ela meio que sentia ciúmes, até porque ela tentava engravidar e ela não conseguia. Eu tentava ao máximo não me ligar muito para essas coisas e, sabe, não deixava isso me abalar muito. Então, fazia de tudo pra gente manter ali a nossa família unida e tudo mais. Até que veio esse final de semana / férias. Como tinha um feriado que seria prolongado e emendava ali com o final de semana, alugamos essa casa de veraneio para poder ficarmos ali 5 dias. E todos iriam ficar esses 5 dias. E uma coisa que é interessante eu mencionar é que, como queríamos paz e sossego, era um feriado, eu acredito, gente, que era um feriado de carnaval, pelo que ela tá falando aqui, que era tipo um feriado festeiro e tudo mais. E aí, como era um feriado cheio de festas, queríamos o máximo de paz possível. Então, por isso, alugamos uma casa ali um pouco mais afastada. A casa era realmente no meio do nada mesmo, assim, ela era tipo uma casa pé na areia. Você pisava pra fora e já tava ali na areia, no mar. E aqui na minha região, essas casas assim sempre são bem afastadas de tudo e de todos. E é importante mencionar no relato para vocês entenderem a problemática toda da história. Enfim,
Um outro detalhe é que esse meu filho, ele é extremamente alérgico a amendoim. E guardem bem essa informação. Bom, ali no segundo dia ali das nossas mini férias, estava tudo indo muito bem. Quando de repente esse meu filho começa a passar muito, tipo, mas muito, muito mal. Na hora que eu reparei assim, ele já estava bem inchado. Nossa, ele estava horrível. E eu entrei em pânico na hora, porque eu já sabia da alergia, só que a gente descobriu essa alergia, assim, foi num exame que fizemos. Então ele nunca tinha dado nenhuma crise, sabe? Não foi a crise e depois descobrimos que ele era alérgico. Então a gente nunca tinha presenciado uma. É óbvio que eu andava com o medicamento para poder cortar caso houvesse ali alguma contaminação. Só que eu não estava achando o medicamento de jeito nenhum. E aí foi aquele pânico, porque como eu mencionei, a gente tinha alugado uma casa extremamente no meio do nada, não ia dar tempo de chegar em um hospital com ele daquele jeito. Todo mundo começou a entrar em pânico, foi tipo assim, aquele auê. Quando do nada ali ficou um extremo silêncio na casa. Até hoje eu nunca entendi que silêncio foi aquele, porque tipo, tava todo mundo em pânico, tentando fazer alguma coisa. Eu lembro que tinha uma prima do meu esposo procurando na internet métodos caseiros pra cortar, né, a reação alérgica, tadinha. Ela só queria ajudar. E aí veio aquele silêncio, e nisso que veio esse silêncio, escutamos uma batida muito forte na porta da casa. Na hora, me deu logo aquela intuição de corre e abre a porta. E nisso que eu corro e abro a porta ali principal da casa, tinha um homem ali. Um homem alto, tipo assim, mas extremamente alto, fora do normal. Devia ter mais ou menos uns 2 metros de altura. E eu fiquei completamente apavorada com a altura daquele homem. E um outro detalhe, assim, em relação a esse homem que me pegou muito, foi que ele emitia uma luz muito diferente. Era como se fosse um brilho próprio dele, uma coisa muito sinistra. Na hora, assim, foi tudo muito rápido, ele nem se apresentou nem nada do tipo. Ele só entrou rapidamente pela casa, não falou nada comigo e foi direto aonde o meu filho estava. E naquele momento, eu tenho quase certeza que o meu filho já estava meio que entre a vida e a morte pelo estado que ele estava. Meu marido estava todo desesperado tentando achar o medicamento e nada dele encontrar. E mais pra frente eu vou explicar por que ele não encontrava. E aí, o tal rapaz simplesmente encostou no meu filho. Nisso que ele encostou, o meu filho do nada começou a vomitar muito, 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 muito. E vomitava um troço preto, uma coisa estranha, sabe? E um detalhe que eu achei muito interessante é que ele vomitou inteiro uma paçoquinha. E tipo assim, eu sei que o meu filho teve que comer a paçoca e tudo mais, porém ele vomitou ela inteira. E ali naquele momento eu não entendi nada, eu tava assim completamente apavorada. E nisso que o meu filho vomitou, ele começou a melhorar. E aí ele desmaiou, tipo, melhorar que eu digo porque ele tava ficando menos inchado. Então ali eu já vi que tava um pouco melhor e ele começou a respirar direito. E aí ele desmaiou. Nisso que ele desmaiou, meu coração voltou a acelerar, porque eu não sabia se ele tinha, sei lá, desmaiado ou se ele tinha, né, falecido. E aí, o tal rapaz, com uma voz muito doce e angelical, falou pela primeira vez. Ele pediu que eu levasse o meu filho pro quarto e que era para deixar ele dormindo, que aí ele ia descansar, que ele até falou, a pobre criança passou por um grande transtorno, deixa ele dormir. E aí eu comecei a agradecer, pedi que minha sogra levasse meu filho pro quarto, assim ela fez. E aí eu comecei, né, a perguntar quem ele era e ao mesmo tempo eu agradeci, eu tava muito afobada. Ele pegou na minha mão, lembro que a mão dele era quentinha e nisso que ele tocou em mim eu senti uma paz. E foi aonde eu acalmei mais. Nisso ele falou comigo pra eu ficar calma, que meu filho tava bem, tava fora de perigo. Ele falou aonde o medicamento estava para caso eu precisasse novamente. E Leandro, ele não falou mais nada, só do fato dele ter tocado na minha mão, eu consegui ver toda a cena da minha cunhada Maledite dando a paçoquinha pro meu filho comer. E um detalhe, todos da família sabem e sabiam que o meu filho era extremamente alérgico a amendoim. Leandra, na hora que ele foi embora, eu fiquei com uma mistura de ódio,
mas ao mesmo tempo agradecida por, né, não ter acontecido o pior com o meu filho. Eu decidi contar pro meu marido a situação, né, na hora que eu toquei na mão do tal rapaz, porque não foi só eu que vi ele, a família toda. E todo mundo ficou incrédulo com a cena, porque não sei se você sabe, Li, mas não tem nada que cure uma crise alérgica no seu próprio medicamento. Não adianta você vomitar, né, o alimento que você é alérgico e você comeu. Então, assim, foi uma coisa realmente sobrenatural. E até hoje eu acredito que foi um anjo. E bom, depois de muito tempo, essa Maledite até confirmou que foi realmente ela que fez isso, porque ela tinha muito inveja do irmão, inveja de que ele conseguiu ter um filho e aquela coisa toda. E foi por causa disso que a gente acabou se afastando deles. Porque, querendo ou não, ela tentou tirar a vida do meu filho. Então começamos a ver nela ali um certo tipo de perigo para o nosso filho na época. Depois disso, nós tivemos mais filhos. A Maledite conseguiu engravidar, que era, né, o grande transtorno da vida dela de não conseguir. Ela finalmente conseguiu. Mas apesar de que ela aparentemente hoje é uma pessoa um pouco melhor, nós preferimos manter distância. Porque se não fosse esse tal anjo que apareceu naquele dia, provavelmente o meu filho estaria morto. E um outro detalhe, foi ela também que escondeu a caneta com o medicamento para poder cortar a crise alérgica do meu filho. E aí, gente, o relato acabou por aqui. E, gente, tipo assim, ela era tia do menino. Gente, eu fico assim, apavorada quando eu vejo esses relatos que a pessoa é um parente extremamente próximo e mesmo assim tá nem aí, tipo, foda-se, eu vou fazer mal. Eu fico, sério, eu fico completamente apavorada quando eu vejo esse tipo de situação. Mas ainda bem que no final das contas, né, deu tudo certo. E esse anjo apareceu, porque, gente, eu acho que se não fosse ele aparecer, provavelmente... eu nem sei o que teria acontecido, mas acho que a criança ia falecer. Cara, esses negócios... tô tentando abrir aqui. Esses negócios são muito complicados. Eu lembro que, antigamente, quando eu tinha uma alergia diagnosticada errada, né? Na verdade, não era crise alérgica que me dava, era crise era dos nervos, né? Mas foi diagnosticado como doença celíaca. E aí, eu tinha muito medo de ir para lugares longes e me dar essas crises, que eu achava que era crise, né, da alergia e tal. E aí, e por conta disso até hoje, aonde eu vou com uma mala de medicamento. Tipo, tudo que eu precisar tem, até soro, tudo, porque... né, e isso, durante muitos anos, eu não ia para lugares longe por causa disso. Igual ano passado, 2024... eu fiz uma viagem de avião, né? A gente foi pra Argentina. E eu só fui mesmo, assim, só fui de forma segura, porque nessa época eu já tinha descoberto ali que eu não era celíaca, que era dos nervos, e aí os meus nervos já estavam tratados e tudo mais. E mesmo assim, eu levei uma penca de remédio atrás. E aí, gente, antes, eu nunca ia, tipo, acampar, essas coisas, e eu sempre ficava muito apreensiva, porque eu sempre ficava com medo de dar trabalho. Tipo, de dar a crise e, meu Deus, e agora? Deu a crise, o que é que eu vou fazer? Então, nossa, eu ficava muito preocupada, muito paranoica. Então, eu imagino que... porque já me aconteceu de dar crise no meio do nada, assim. E aí, nossa, eu sinto pena das pessoas que tinham que me ajudar, porque não era bonito, não. Mas, enfim, ainda bem que no final das contas deu tudo certo, né? Um beijo. Muito obrigada por ter enviado o relato. E agora a gente vai pro próximo. Só um detalhe, você podia ter denunciado a sua cunhada, tá? Isso é crime. Isso aí que a bonita fez. Eu teria denunciado. Eu ia tentar matar meu filho, assim, a troco de nada, gente. Não. Às vezes eu sei que você não deve ter denunciado por causa, né, família. Aí a sua sogra passa mal. Mas o certo era ter denunciado pra ela não ficar com essas gracinhas, né? Mas enfim, muito obrigada por ter enviado o relato. A gente vai pro próximo agora. Gente, o nome do nosso próximo relato se chama Os Anjos Médicos. Olá, Leandra. Meu nome é Isadora. É meu nome verdadeiro e não há problema algum em você citar ele no relato. Essa história não aconteceu comigo, mas sim com a minha avó, que você pode chamar ela de Maria. O nome dela é fictício. Bom, essa história aconteceu há muitos e muitos anos atrás, quando minha avó Maria e meu avô Jorge tinham praticamente acabado ali de se casar.
Tinha só alguns meses que eles estavam juntos e ainda não tinham filhos, nem nada do tipo. É uma história muito tocante que os meus avós lembram até hoje, inclusive eles ainda são vivos, graças a Deus. E é uma história extremamente bonita. E sei que não tem muito do sobrenatural nela, mas estou te escrevendo, vai que você conte, né? Então, vamos lá. Agora eu vou contar como se fosse o meu vô, porque acho que vai ficar melhor e assim fica melhor para o entendimento. E também acho que vai ficar mais legal a história. Bom, vamos lá. Agora então, gente, é como se fosse o vô dela, tá? Eu tinha acabado de me casar com o grande amor da minha vida. Aí ele botou entre parênteses. E estamos juntos até hoje. Porém, com poucos meses ali de casados, a minha grande amada começou a sentir algumas dores na região da barriga. Na época, eu fiquei completamente apavorado, porque eu achava que era aquela doença, sabe? Que eu não gosto nem de pronunciar o nome. A doença do caranguejo. Inclusive descobri recentemente que não é bom falar. E do caranguejo, gente, por causa do signo. Eu nunca gostei de ficar pronunciando mesmo essa palavra, mas descobri recentemente, indo no terreiro, que não é bom ficar falando. E aí lá eles falam a doença do caranguejo. Enfim, eu pensava que fosse essa doença, na qual não gosto de mencionar o nome, e porque eu já tinha perdido algumas pessoas da minha família para essa doença, então eu era completamente apavorado. Bom, começamos a ir médico aqui, médico ali, e nada de descobrir o que ela tinha. Lembro que eu ficava completamente apreensivo e cheguei a perder muitas noites de sono pensando, tadinha, no que estava acontecendo, o que ela tinha, porque nenhum médico conseguia descobrir. Até que fomos em um médico, que muito bom por sinal, e foi quando ele disse que ela estava com nada mais, nada menos que um problema na vesícula. Confesso que quando tivemos o diagnóstico de que o problema dela era na vesícula, respirei mais aliviado, porque é um problema meio que fácil de resolver. Causa muita dor, né, eu sei. Inclusive, depois de muitos anos, eu também tive problemas na vesícula e operei. Então, sei na pele que dói pra cacete. Dói mesmo. Nossa, minha mãe já teve, tadinha. Dizem que dói muito. E eu provavelmente também vou ter, porque todo mundo na minha família tirou vesícula. E aí, quando eu começo a sentir uma dorzinha no lugar, eu fico, minha filha, você se aquieta aí que eu não vou tirar você agora, não. Gente, sério, todo mundo na minha família. Minha mãe, minha sobrinha, minhas irmãs, todo mundo já tirou vesícula. Vó, todo mundo. Acho que só falta eu e Lícia pra poder tirar. Mas, enfim. Só que naquela época, nossas condições financeiras não eram muito boas. Então, não tínhamos plano de saúde e a cirurgia ia ter que ser feita pelo SUS. Hoje em dia, é até mais fácil, digo isso porque esse problema da vesícula é um problema na nossa família. Tô falando, gente, isso é de família, realmente. Quando um tem, provavelmente todo mundo da família costuma ter. É genético. E aí eu já tive outras pessoas da família que conseguiram operar pelo SUS e foi bem mais rápido. Só que naquela época estava demorando muito e ela sentia muita dor. Ela começou a ficar muito mal em cima de uma cama, começou a meio que definhar porque aquilo estava fazendo muito mal a ela. Sempre que vinha as crises de dor, a gente tinha que correr com ela para o hospital, mas lá só amenizavam a dor. Por conta do problema, ela tinha que fazer uma dieta extremamente restrita, o que fez ela perder muito peso. Ela era muito magrinha já, então imagina, ficou só pele e osso, tadinha. E eu, que sempre fui um homem, né, na época um rapaz de muita fé, comecei a pedir muito a Deus para que tomasse providências, sabe? Que essa cirurgia saísse logo, ou então que, sei lá, Deus a curasse. Eu ia todos os dias na igreja, depois que eu saía do serviço, me ajoelhava e pedia muito a Deus uma providência. Até que um dia ali, Deus respondeu às minhas preces. E eu lembro desse dia como se fosse ontem, porque eu fiquei muito emocionado. Era por volta de 1h pouca da manhã, eu já estava dormindo, minha esposa também. Até que eu acordei de um sonho muito estranho. Foi como se tivesse sido um pesadelo. Eu sabia que o sonho tinha sido estranho e que eu estava assustado e tal, mas eu não me recordava do sonho. Nisso,
eu senti uma forte vontade de sair do quarto. Não lembro porquê, mas eu tinha que sair do quarto. E assim eu fiz. Fui na sala, fiquei ali um pouco, depois eu fui na cozinha, tomei um copo d'água. Naquela época eu era novo, não tinha problema de pressão nem nada do tipo. E aí eu comecei a ouvir uns barulhos lá fora, do lado de fora da casa. E nisso veio na minha mente pra eu ir até lá, sabe? Tipo uma intuição. Eu era um rapaz muito medroso e até hoje não sei de onde eu tirei coragem pra ir lá fora, mas eu fui. Chegando lá, apesar de que eu tinha escutado um barulho bem forte vindo pelos lados ali da varanda, na hora que eu abri a porta não tinha ninguém. Só tava ali o nosso cachorrinho que a gente tinha na época e ele tava dormindo, então eu achei estranho. Mas sentei na varanda, num sofazinho que tinha ali e fiquei um tempo. E nisso veio na minha cabeça para eu fazer umas orações, sabe? Comecei rezando o Pai Nosso e depois engatei ali rezando o Ave Maria. No final das contas, eu acabei rezando, um terço inteiro. Bom, depois que eu rezei ali o terço, eu dei uma olhada assim para minha esquerda e a janela do quarto em que eu dormia com a minha esposa ali, nosso quarto de casal, tinha uma janela que dava assim diretamente para essa varanda onde eu estava sentado. E nisso que eu olho, eu vejo uma luz meio azulada, muito forte, saindo ali do quarto. E na hora, eu meio que entrei em pânico, porque eu não fazia ideia que luz era aquela. Fui correndo até o nosso quarto e, Leandra, na hora que eu chego na porta, eu vejo algo que eu nunca vou me esquecer. Tinha umas 5 pessoas, vou descrever assim. Eram seres altos e a luz azul estava vindo deles. Leandra, aparentemente todos eram homens e vestiam vestes brancas e compridas. Eu só conseguia ver mesmo as mãos e também o rosto daquelas pessoas. E na hora eu não senti medo nem nada, mas fiquei impactado com a cena e fiquei ali paralisado observando por alguns segundos. E eles meio que estavam fazendo tipo uma cirurgia na minha esposa. Lembro que a roupa dela, que era um vestido que ela usava, porque assim ficava mais fácil para dar banho e cuidar dela, então era um vestido longo, tipo uma camisola. Eu reparei que aquilo foi cortado ao meio e ela estava completamente nua e eles mexendo ali na sua região da barriga, que é onde fica a vesícula. Eu fiquei alguns segundos paralisado, mas ao mesmo tempo veio uma voz na minha cabeça. Você não pediu? Estou tomando providências. E na hora, uma sensação de alívio percorreu por todo o meu corpo. E aí eu decidi voltar para a varanda. E ali eu fiquei até sentir a minha intuição voltar, mandar eu voltar para o quarto. Eu lembro que quando essa intuição veio, o sol já praticamente estava raiando, ou seja, aquela cirurgia espiritual durou praticamente a noite toda. Quando o sol raiou, que ali eu senti que eu poderia retornar, para o quarto, que eu cheguei assim, o vestido da minha esposa estava costurado no meio assim certinho, fora a fora, com uma costura meio estranha, meio assim, mal feita, sabe? E aí eu levantei seu vestido e vi que ali em sua barriga havia uma cicatriz. Cicatriz é essa que fica após fazer a cirurgia. Li, confesso que na hora eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Eu esperei uns 2, 3 dias para assimilar aquilo. Nesse tempo, a minha esposa passava a maioria dos dias dormindo, acordava, eu dava comida e tudo mais. Até que cerca de uns 3, 4 dias depois, ela já estava ótima. Eu decidi levar ela até o hospital para o médico que estava avaliando o caso dela ver. Eu contei para o médico o que aconteceu e ele ficou incrédulo. Ele sabia que a gente não tinha condição financeira de fazer a cirurgia na época e também por morarmos em uma cidade pequena, se eu tivesse o dinheiro, provavelmente ele faria a cirurgia, mesmo atendendo no público, sabe? Ele que iria fazer em uma rede privada porque só tinha ele de médico que entendia do assunto. Então, não sei se ele acreditou em mim ou não, mas acho que diante dos fatos, ele meio que foi obrigado a acreditar que o que eu estava falando era verdade. No dia, ele avaliou
Eu lembro que a gente fez também uma ultrassom para ver, né, como que tava. E de fato, a vesícula dela havia sido removida. E o médico até disse que foi uma cirurgia muito bem feita, que o médico que realizou sabia muito bem o que estava fazendo, porque ficou impecável. E que o corte da cirurgia também estava impecável. E um detalhe, a cicatriz dela ficou muito melhor que a minha, que foi feita por um médico ser humano. E bom, Li, essa foi a história e é algo que mexe com a nossa família até hoje. O meu avô tem absoluta certeza, aqui já não é mais o avô dela, agora é a seguidora. O meu avô tem absoluta certeza de que quem realizou essa cirurgia na minha avó foram anjos, pois ele pediu muito a Deus que tomasse providências em relação a isso. E diante assim dos fatos, dos acontecimentos, eu também acredito que tenha sido anjos. Até porque meu avô não é de mentir, não teria por que mentir nessa história. E na época, se tivesse sido realmente um médico de verdade, teria sido o médico que cuidou da minha avó durante ali todo o processo. Então, não só eu, mas todo mundo da família acredita fielmente que foram anjos que realizaram essa cirurgia nela. E aí o relato acaba por aqui. E, gente, que doideira, né? Eu também acredito que tenha sido uma cirurgia espiritual. Inclusive, esse negócio de cirurgia espiritual, gente, isso é muito mais comum do que a gente pensa, tá? Pra você que gosta desse tipo de assunto, dá uma pesquisada pra vocês entenderem do que eu tô falando. E isso realmente acontece muito aqui no Brasil. Inclusive, você consegue fazer isso online. Sim, gente, online. Tem um instituto no Brasil que eles realizam, e é de graça, tá? Cirurgias espirituais. E tem como você se cadastrar. Dá pra você fazer em ser humano e também em animais. E, gente, é tipo de graça. Tem como você ir no lugar, mas eu acho que é lá em São Paulo. Então, pra quem não consegue ir até o lugar, tem como você fazer de forma online. E os relatos das pessoas que passaram são muito legais assim de ouvir, porque são pessoas que realmente tiveram êxito, foram operadas, têm a marca da cirurgia, sendo que elas não passaram por nenhuma cirurgia, entendeu? Então é muito doido isso. Então, para vocês que gostam desses assuntos, dá uma pesquisada, porque isso realmente existe. E é mais comum do que a gente pensa, sabe? Muito doido isso. E, gente, que bom que atendeu, né, as preces ali do seu avô e que no final das contas deu tudo certo. Nosso próximo relato se chama Um Anjo na Estrada. E, gente, esse relato, tipo assim, vocês me pedem muito pra mim trazer coletânea, né, sobre a Boate Kiss, sobre, né, relatos e tal. E foi igual eu falei lá no meu Instagram, esses dias que eu abri uma caixinha de pergunta, que eu acho uma história muito pesada, mas que uma hora eu vou trazer. Uma hora, porque eu tenho muita gente que me manda, tá? Então uma hora eu vou trazer, mas provavelmente vai ser no Terrorcast, não vai ser no meio que com relatos, porque eu acho muito pesado, sabe? Ai, gente, é muito pesado, né? Cá entre nós. Só que esse relato de hoje é sobre a Boate Kiss, que vocês sempre me pedem, então pra galera que pede muito relatos sobre, o de hoje é esse aqui. E eu trouxe nessa coletânea porque eu achei muito interessante e tem essa ligação com o anjo, né, que é o tema da nossa coletânea de hoje, então vamos lá. Olá, Leandra, pode me chamar de Li. E é fictício, tá? Ela falou, é que ela botou entre parênteses. É porque eu tô acostumada a chamar você de Li, como se fosse uma best, e aí eu quis que você me chamasse de Li também, eu entendi, vamos lá. Então ela é a Li. Essa história aconteceu na época daquela tragédia da Boate Kiss, e eu já estou mencionando aqui no início porque eu não sei se você fala ou não sobre relatos de acontecimentos assim. Então já estou especificando, né, para você ver se vai ler ou não. Acho que tem muito tempo que esse relato tá no meu e-mail. Bom, na época, para contextualizar vocês, eu estava passando por um processo de divórcio. E, bom, vamos à história. Eu sei que talvez essa história vai deixar algumas pessoas com um pouco de raiva por conta da minha burrice, mas vamos lá. Na época que eu conheci esse abençoado, eu fazia faculdade em Santa Maria
mas eu não morava na cidade. Eu não era de lá, eu era de uma cidade vizinha. E eu conheci o Bendito, e como ele era da cidade em que eu morava mesmo, inclusive moro até hoje, eu tranquei a faculdade pra poder ficar com ele. Eu acho que é por isso que ela disse que a galera vai... Enfim, né, gente? Enfim. E aí, eu e ele estávamos passando por um período difícil, já tinha praticamente 1 ano que estávamos juntos. E aí, né, briga aqui, briga ali, a gente meio que decidiu dar um tempo, né? Cada um ir para um canto para ver se a gente queria mesmo ficar junto, se era isso mesmo, né, que a gente queria. E bom, coincidentemente, no final de semana que a gente tava brigado, aconteceu, né, que ia ter a festa na boate. Pra quem não sabe, esse lugar, né, onde aconteceu a festa, a Boate Kiss, era bem famosa, então, tipo assim, não era a primeira vez que estava acontecendo festa ali. Muito pelo contrário, praticamente todo final de semana a boate realizava, né, festas desse tipo, sabe? Festas universitárias. E como eu fiz faculdade na cidade, eu tinha muitas amigas lá. E elas meio que ficaram felizes quando ficaram sabendo que eu e o fulano tinha dado ali um tempo, e elas me chamaram, né, pra festa. Pois essa seria uma grande festa que ia juntar ali alguns períodos de cursos e tudo mais. E aí, né, como eu tava precisando ver elas, conversar e me divertir um pouco, já que era um relacionamento bem estranho, eu combinei com elas de que ia pra festa. E como eu mencionei, eu morava em uma outra cidade, né, que não era Santa Maria, era uma outra cidade, mas eu prefiro também não mencionar o nome desta cidade. E aí, acontece que no meio do caminho, eu tava indo para Santa Maria na tarde do mesmo dia em que aconteceu a tragédia. Só que a festa seria, né, ali entre a noite e a madrugada, e eu fui de tardezinha. A minha intenção era ir para casa de uma dessas minhas amigas, a gente se arrumar juntas, né, fazer ali um esquenta e depois ir pra boate. Só que no meio do caminho foi quando aconteceu algo muito bizarro que eu posso viver mais 30 anos. Eu nunca vou esquecer. Eu tava andando assim e eu comecei a estranhar o fato de que só tinha o meu carro, sabe? O que era muito estranho porque era uma estrada extremamente movimentada, porém só tinha eu andando ali, de carro. Até que ao longe eu avisto ali na lateral da estrada, no acostamento, tipo uma criança. Parecia ser uma criança, assim, de longe. Só que era, apesar de que de longe eu conseguia ver que tinha a face de uma criança, sabe? Um menino branquinho, lourinho, e ele tava com um gatinho na mão também, um gatinho branco. Só que tinha uma coisa que me assustava muito ao olhar para aquilo. Era que aquele ser tinha asas. Sim, asas gigantescas. Asas essas ali que eram meio que maiores que o tal menino. E conforme eu fui chegando, eu fui pensando assim, eu devo estar vendo coisas, de repente é alguém com alguma fantasia pedindo carona ou coisa do tipo. E em momento algum eu senti medo. E quando eu fui chegando mais perto, que eu fui vendo que o que eu realmente estava vendo era aquilo, era realmente, parecia um anjo, eu parei o carro no acostamento bem próximo àquela criança, vamos dizer assim. E foi muito doido porque eu sou uma pessoa extremamente medrosa, eu tenho medo até da minha própria sombra. E naquele momento ali eu não senti medo, mas sim eu senti que eu deveria parar e ver o que aquilo queria comigo, porque eu sentia que queria alguma coisa. Nisso que eu paro ali, foi coisa assim, foi muito rápido. E nisso que eu paro, a tal criança meio que virou assim e foi em direção ao meu lado que eu estava ali dirigindo. Eu abaixei o vidro e assim, com uma voz muito doce e angelical, tipo, era uma criança. Apesar do tamanho, né, não tinha como ser uma pessoa adulta. E eu reparei no gatinho, era um gatinho branco, peludinho, tão lindo. Parecia até um coelho, mas eu tenho certeza que era um gato. E nisso aquele anjo, né, barra criança, mandou eu dar meia volta e voltar para minha cidade. E aí eu fiquei tipo assim, como assim? Eu tenho
uma festa pra ir. E aí eu não respondi nada, mas em pensamento logo veio a festa, as minhas amigas que eu tinha marcado. E ele só mandou, volta, não é sua hora ainda. Você vai voltar e você vai terminar com aquele rapaz, tá bom? Porque ele tá mandando muitas coisas ruins pra sua vida. E aí, ele se afastou do carro e meio que começou a andar pela estrada. Leandra, foi muito rápido, sabe? Às vezes eu contando assim, parece que demorou muito, mas não, foi uma coisa extremamente rápida. E eu fiquei meio apavorada, que eu fiquei, gente, o que acabou de acontecer aqui? Tipo, o que foi isso? E aí eu fiquei cerca de uns 2 minutos, mais ou menos, tipo ali parada, pensando o que eu ia fazer. Se eu continuava a viagem ou se eu realmente ia pra minha casa de volta, né? Pra casa que eu dividia com o fulano. E aí assim, eu fiquei ali muito pensativa se, né, voltava pra minha casa, se eu realmente continuava, mas talvez não ia na festa. Porque, sei lá, tipo, foi muito estranho mesmo tudo isso. Então, eu tomei a decisão de não ir, né, continuar o caminho. Então, eu fiz o que aquela criança barra anjo, porque hoje, né, depois de tudo que aconteceu, eu acredito que tenha sido um anjo. Então, eu manobrei o carro, né, peguei a outra mão e voltei para casa. E aí, eu lembro até hoje que quando eu cheguei assim, porque antes, né, de sair, eu tinha brigado, né, com o fulano lá com quem eu morava junto. E aí ele meio que zombou, tipo, você voltou, você disse que, né, não ia voltar, aquela coisa toda. Aquilo ali me subiu uma raiva que se eu tinha dúvida se eu ia terminar ou não com ele, ali eu tive certeza. Então, eu peguei as minhas coisas, que não eram muitas, já que a casa que a gente morava era dele, então tudo dentro da casa era dele. Então, eu peguei as minhas coisas e fui para casa dos meus pais. Contei para minha mãe toda a situação. E aí ela disse que o melhor que eu fiz mesmo foi ter ido para casa dela. E também contei, né, o que aconteceu no caminho quando eu estava indo para Santa Maria, que inclusive todo mundo da minha família, assim, tipo mãe, pai, minhas irmãs, todas sabiam que eu ia. A gente sempre conversou muito. E minha mãe até estranhou quando eu cheguei ali na casa dela, até, né, tipo, aconteceu alguma coisa, aquela coisa de mãe, né? Porque ela sabia que naquele horário que eu cheguei, eu já devia estar em Santa Maria com as minhas amigas. E aí eu contei pra minha mãe, que é muito católica ali, na hora ela ficou assim completamente arrepiada. E me aconselhou para que eu contasse para as minhas amigas. Porque naquele momento elas já estavam assim mandando mensagem, perguntando por que eu não tinha chego ainda. Porque naquela época, não sei se você vai lembrar, mas se usava muito as redes sociais, mas assim, para se comunicar de forma mais rápido, era SMS, não tinha WhatsApp ainda, né? E aí, eu mandei mensagem para uma dessas minhas amigas, avisando por que eu não concluí a viagem, e acabei contando o que tinha acontecido, assim, eu contei por SMS, aí depois essa amiga acabou me ligando, porque ela achou a história muito doida, né? E aí eu contei pra ela. No final das contas, Li, elas acabaram não indo também por conta da história. E o que acontece? Eu sempre fui muito cética, apesar de ser muito medrosa, igual eu mencionei, eu sempre fui uma pessoa muito cética. Então, tipo, o pouco que essas minhas amigas da faculdade conviveram comigo, elas sabiam que, tipo, eu não ia inventar uma história dessas. E elas sabiam que também era difícil eu acreditar nesse tipo de coisa. Então, quando elas escutaram, né, pela ligação, eu falando, né, o que eu tinha presenciado e tudo mais, elas acabaram ficando com medo e não foram também na festa. E bom, e aí o final da história né, todo mundo já sabe o que aconteceu, né, sobre a tragédia. É uma das tragédias mais faladas, né, no nosso país foi esse acontecimento. E confesso pra você que quando eu vi sobre, eu fiquei completamente em choque. Não vou me apegar muito nessa parte, senão acho que o relato vai ficar muito grande e sem necessidade, mas foi uma coisa que, assim, mexeu muito comigo na época. Hoje não
Fiz merda aqui. Hoje não tanto mais, porque foram muitos anos de terapia e uma hora a gente precisa superar, precisa seguir em frente. Mas confesso pra você que na época eu fiquei extremamente mal. Eu tive que fazer muita terapia. Inclusive, eu evitava muito essas meninas que moravam lá, porque depois do acontecido assim, elas, né, ficaram tão em choque quanto eu, porque elas também deveriam ter ido, mas não foram, né, por conta do que aconteceu comigo, do que eu contei pra elas, e então elas acabaram não indo também, como eu mencionei. Então foi um livramento não só pra mim, como foi também pra elas. E só que assim, eu não conseguia falar sobre. Durante muito tempo eu fiquei me sentindo muito culpada, sabe, com aqueles pensamentos de por que eu, né? Por que as outras pessoas também não tiveram esse livramento? Então foi um assunto que me fez muito mal durante muito tempo, apesar de que hoje eu consigo contar essa história para todo mundo que me pergunta e tudo mais. Porém, durante muitos anos foi motivo de muita terapia para mim. Hoje eu já sei lidar melhor com isso. Já até inclusive vi você falar em alguns relatos que quando isso acontece é porque não era, no caso, a minha hora, mas talvez era a hora dessas outras pessoas. E isso, de certa forma, me conforta. E bom, esse foi o meu relato. Eu espero muito que você leia. E um grande beijo e adoro seu conteúdo. Então, um beijo. Muito obrigada por ter enviado a história. E gente, é realmente, pra quem passa, pra gente assim que não passou nada, é fácil falar, sabe? Não era só hora e tudo mais, mas eu imagino que pra quem tenha passado a situação, não é a mesma coisa, né, gente? Com certeza deve ficar ali aquele sentimento de culpa, né? Com certeza deve ser uma coisa terrível. Mas, é igual eu falei, é bom, eu já falei em vários outros relatos, né? É bom você pensar que não era a sua hora. Porque se fosse, com certeza nada teria aparecido e você estaria lá. Talvez também, né, não era a hora de uma das suas amigas e por isso que apareceu pra você. Porque às vezes se aparece pra uma delas, elas não teriam deixado de ir. Às vezes só porque apareceu pra você, já que você era uma pessoa mais cética assim delas, não acreditava muito nessas coisas. Então de repente foi por isso que apareceu pra você e não apareceu pra elas. E aí livrou todo mundo, né? Acabou que foi um livramento para todas vocês. Mas enfim, muito obrigada por ter enviado o relato, tá bom? Um beijo. E agora a gente vai pro próximo. O nome do nosso próximo relato, gente, se chama Aline era um anjo ou um espírito? Olá, Ali, me chamo Gabriel e não há problema algum em você citar o meu nome e os nomes que vão aparecer no decorrer do relato, já que essa história aconteceu com a minha mãe e ela me autorizou a enviar essa história para você. Eu vou contar como se fosse ela, tá bom? Porque como se fosse ela narrando, porque assim fica melhor o entendimento dessa história. Não vou enrolar muito aqui na introdução, porque essa história é gigantesca e não quero que fique maior do que já vai ficar com palavras desnecessárias. Então, a partir de agora, a gente é a mãe dele narrando. Me chamo Ângela. Hoje eu tenho 55 anos, mas quando a história aconteceu, eu estava com 11 para 12 anos. Nessa época, o meu pai e a minha mãe trabalhavam como caseiros. Então, por conta disso, a gente se mudava bastante. Então, assim, eu passei por inúmeras escolas, assim como os meus irmãos também. Porque de tempos em tempos, os nossos pais mudavam ali, né, de fazenda, que geralmente eles eram sempre caseiros de fazenda, tanto meu pai quanto a minha mãe. E nesses casos a gente sempre mora no mesmo lugar aonde os meus pais estão trabalhando. Então, por conta disso, né, a gente se mudava com muita frequência. Bom, essa fazenda para onde nós nos mudamos nessa época em questão fica localizado no estado de Minas, mas não vou mencionar a cidade. Lembrando que eu e a minha família moramos ainda em Minas, os meus pais ainda são vivos e também moram aqui no estado, mas também não vou mencionar a cidade em que a gente mora, tá bom? Para nossa segurança mesmo. A gente nunca sabe em quem esses relatos podem chegar, isso é verdade. Mas enfim,
Essa fazenda para onde meus pais, eu e os meus irmãos nos mudamos, já tinha ali uma fama bem conhecida, inclusive por todos da região, de ser um lugar meio mal assombrado. Isso porque no passado havia sido uma fazenda ali de escravos, então vocês já podem imaginar a energia que tinha no lugar. Porém, era um trabalho muito bom até. Isso porque os atuais donos naquela época eram pessoas muito boas, diferente dos antigos donos que escravizavam pessoas e eram bem ruins. E bom, eles eram bons, não eram aqueles tipos de patrões que contratam poucas pessoas e querem que elas dão conta de tudo. Muito pelo contrário. Meu pai e minha mãe não faziam muita coisa, já que eles tinham muitos funcionários. Então, para eles era muito bom. Então, apesar da fazenda ali ter essa fama de ser mal assombrada, para eles era maravilhoso poder trabalhar num lugar onde eles não precisavam, sabe, se matar de tanto trabalhar. Sem contar que a casa dos caseiros, vulgo nossa casa, era muito boa, muito mesmo. Inclusive, em alguns trabalhos antigos dos meus pais, a casa dos patrões era daquele jeito. E dessa vez nós estávamos morando em uma casa tão boa, sabe? Pra gente, eu e meus irmãos, isso era maravilhoso. E pros meus pais, mais ainda. E bom, com a nova mudança, eu tive que trocar de escola, porque a escola que eu estudava anteriormente ficava muito longe. E como eu pegava carona com os patrões, para você ver como eles eram pessoas boas, achamos melhor eu ir para uma escola mais perto. Então eu me mudei para essa escola, mudei minha matrícula. Lá eu conheci a Aline, que é o nosso anjo da história. Hoje acredito que ela realmente era um anjo e não um espírito qualquer que estava aí perambulando pela terra. Bom, a Aline, ela aparentemente, né, era o que eu achava, ela estudava na mesma escola que eu. Porém, apesar de que ela parecia ter a mesma idade, ela era de uma outra turma. E ela não me falava que turma que era de jeito nenhum. Ela era uma menina muito engraçadinha, que também era muito misteriosa. E eu gostava do jeitinho dela, sabe? De não querer me contar qual era a sua sala, porque a gente meio que brincava com isso. Ela sempre dizia que ela que me procuraria quando quisesse brincar. Era meio que o jeito dela, eu sei que é meio estranho, mas eu gostava. Achava ela legal. Sem contar que sempre que eu estava meio triste com alguma coisa, ela sempre sabia já o motivo e já chegava comentando. Sendo que eram às vezes coisas que eu nunca nem tinha contado pra ninguém. Então assim, eu nunca descobri ao certo em qual sala a Aline estudava. Mas ela devia ser ali de alguma turma, tipo assim, do mesmo ano que eu tava, ou então uma ou abaixo ou acima, porque aparentemente tínhamos idades ali parecidas. Bom, depois de um tempo, comecei a chamar a Aline para ir até a fazenda e brincar comigo. E aí ela ia. Passávamos a tarde todas assim, juntas e brincando. E agora eu vou contar alguns detalhes assim para incrementar mais a história. Sempre que eu via a Aline na escola, era sempre na hora do recreio, porque eu já chegava assim atrasada todos os dias. Mas os professores relevavam porque eles sabiam que eu vinha de carona com os patrões ali dos meus pais. Então os professores relevavam. E aí na hora do recreio a gente ficava, né, tinha ali sempre uns 20, 30 minutos de recreio e nós ficávamos juntas. Ela sempre levava algumas comidas e eram sempre comidas que eu gostava muito. E era muito doido porque ela sempre levava em dias que eu não tinha levado nada. Parece que ela sabia, sabe? Olha que a gente não existia telefone nem nada desse tipo na época. E aí vem outras curiosidades. As pessoas falavam que me via conversando sozinha, como se eu estivesse meio que ficando doida. Só que eu não conversava sozinha, eu estava conversando com a Aline. E sempre que eu falava que eu não estava conversando sozinha, que era uma amiga e tudo mais, as pessoas falavam que, sei lá, eu tinha alguma amiga imaginária. Na fazenda, quando a Aline ia, e ela sempre ia de bicicleta, e eu também nunca sabia aonde a Aline morava, porque ela dizia que não podia contar. E eu nunca também quis saber o porquê. Não sei, parece que o meu cérebro também não queria fazer muitas perguntas a respeito da vida dela.
E aí as pessoas me viam meio que brincando sozinha. E isso meio que começou a gerar uma preocupação e aí chegava no ouvido dos meus pais, de que me viam falando sozinha e coisas do tipo, e eu sempre retrucava dizendo que não, que eu não estava brincando sozinha, que era a Aline. Só que assim, chegou a um ponto que eu comecei a entender que a única pessoa que via a Aline era eu. E os meus pais me levaram até em um médico, que é como se fosse um psiquiatra hoje em dia. E fizeram alguns exames, inclusive teve um médico que até disse que eu poderia ficar internada caso eu quisesse. Só que naquela época ali, assim, não sei como é hoje em dia, mas naquela época uma pessoa ficar internada não era bom sinal, até porque os tratamentos eram terríveis. E eu não era doida, eu realmente via a Aline. E vocês até podem estar achando a esse ponto da história que eu era doida, mas mais pra frente vocês vão entender que eu não era. E bom, minha mãe e meu pai falaram que não tinha necessidade disso de internar nem nada do tipo. Inclusive, eles chegaram a ir na escola porque foram chamados, porque as professoras me viam ali falando sozinha. E aí, meus pais chegaram à conclusão de que, sei lá, eu tinha uma amiga imaginária. E minha mãe, sempre uma excelente mãe, só me recomendou que eu evitasse ficar falando dessa Aline perto das outras pessoas, porque ela me disse que ela e meu pai entendiam que eu tinha uma amiga imaginária, mas que as outras pessoas poderiam não entender. Eu sempre retrucava que não era uma amiga imaginária, mas aí, tipo assim, com o tempo eu comecei a entender que era melhor eu guardar isso só pra mim, senão as pessoas iam começar a ficar me taxando ali como doida e isso poderia acabar muito mal pra mim, sabe? Mas enfim, até que um dia aconteceu algo muito bizarro. A Aline tinha ido brincar lá na fazenda, né, que eu mencionei, que era onde eu morava, meus pais trabalhavam, e ela ia com bastante frequência lá. E os patrões não ligavam para essas coisas, então ela podia ir tranquilamente. Apesar de que eles nem viam ela, né, ali, porque depois eu cheguei à conclusão de que ela realmente só existia para mim. Mas enfim, um dia nós estávamos brincando lá e naquele dia a Aline estava muito estranha. Era como se, sei lá, ela estivesse vendo alguma coisa que eu não conseguia assim ver. Perguntei se estava acontecendo alguma coisa, já que ela também não comentava muito sobre a vida dela. Então eu fiquei pensando, sei lá, às vezes ela tá passando por algum problema ali, né, em casa ou algo do tipo. E aí, ela me disse que não tinha nada de errado acontecendo com ela, mas que era pra mim e pra minha família saírem dali o mais rápido possível. Leandra, quando ela falou isso, eu fiquei meio assustada porque eu não entendi, né, o que ela estava querendo dizer com aquilo, de que a gente tinha que sair dali o mais rápido possível. E aí eu comecei a perguntar por que ela estava falando ali aquelas coisas. Nisso, ela começou a me dizer meio que a história do lugar. Ela falou que a casa em que eu e os meus pais estávamos morando era boa e nova, né, igual eu mencionei antes, que era uma casa extremamente boa, porque ela tinha recém sido feita. E eu falei assim, não tem como, os outros caseiros moravam nela. E aí foi que ela me contou que realmente teve outros caseiros antes do meu pai e da minha mãe. Porém, eles morreram em um incêndio e a casa foi completamente destruída e eles tiveram que construir uma outra para poder ter caseiros novamente. E que esse detalhe não foi contado aos meus pais porque provavelmente eles ficariam com medo. Aí, eu achei essa história muito estranha, porque, realmente ninguém contou nada disso para os meus pais e ninguém da fazenda, nenhum outro trabalhador comentava sobre o ocorrido. E aí eu até achei que ela estivesse mentindo, porém ela me mostrou um lugar que ali realmente ainda tinha resquícios, né, do incêndio que aconteceu. E ela me contou que nesse incêndio, os caseiros anteriores, assim como os filhos, também faleceram, pois o incêndio aconteceu à noite e alguma coisa trancou a porta pelo lado de fora, impedindo a passagem. Então eles não conseguiram sair e morreram todos queimados dentro da casa. Ela me contou que, apesar de que os donos atuais da casa eram muito bons, os donos antigos não. E isso fez com que a energia do lugar ficasse muito ruim, por conta dos acontecimentos ali, né, das ruindades
que os antigos donos cometeram com as pessoas que trabalhavam ali. E ela me contou que a casa ter pegado fogo foi espiritual e que isso ia acontecer novamente e que ia acontecer com a minha família, pois era a gente que estava morando dentro da casa. Ela disse que não era só minha família que sofria com isso, os patrões também, porém não comentavam com ninguém. Mas a vida deles, segundo ela, era um tremendo de um inferno, por conta das energias ali daquele lugar, daquela fazenda. Pois no passado era uma fazenda de escravos onde aconteceu muita coisa ruim. Ela me contou que era pra gente sair dali o mais rápido possível, só que como que eu chego e conto isso pros meus pais? Eu era só uma criança e eu sabia que não tinha muito o que ser feito em relação a isso. Óbvio que assim, eu questionei como ela sabia de tudo isso, e aí ela só me respondeu que sabia de muitas coisas. Me atrevi a perguntar se ela havia sido vítima do incêndio, porque ali naquela altura do campeonato eu já tinha percebido que ela não era uma pessoa como eu, sabe? Ela riu e disse que não, que ela nunca nem tinha vindo em terra como um ser humano. Por isso eu acho que ela não era um espírito e sim um anjo. Bom, depois daquele dia eu nunca mais vi a Aline na escola. Perguntava para os professores e para a diretora, mas todos me olhavam com uma cara bem esquisita, como se eu fosse uma louca. E todo mundo falava que não tinha nenhuma menina ali com aquele nome que eu mencionava. E nem com as características, pois ela tinha características bem específicas, sabe? Que não é normal assim ter numa escola pequena igual a minha era. Então a Aline simplesmente sumiu, realmente igual um fantasma. Eu fiquei muito mal quando isso aconteceu, porque ela era a única amiga que eu tinha e eu fiquei me sentindo mal assim durante muito tempo. Até que cerca de um mês depois dessa conversa que eu e a Aline tivemos enquanto a gente brincava e de seu desaparecimento, a grande tragédia que ela preveu acabou acontecendo. E um detalhe que é interessante eu mencionar. Eu já tinha comentado com a minha mãe sobre o que a Aline havia falado. Minha mãe ficou meio assim, porque minha mãe sempre foi muito espiritualizada e ela sentia coisas ruins naquele lugar. Mas era muito complicado, porque a gente meio que tinha um contrato com a tal fazenda. Até que um dia aconteceu ali a tragédia que a Aline nos avisou. Foi uma madrugada, a casa começou a pegar fogo e a gente acordou com o calor das chamas ali. E assim como aconteceu com os outros ali moradores, a casa parece que estava sendo assim trancada, alguma coisa estava segurando a porta pelo lado de fora. Então a gente não conseguia sair. E isso não só com a porta ali principal, mas também aconteceu com as janelas da casa. Foi algo muito estranho e em todo momento eu só conseguia pensar no que a Aline tinha falado. Assim, eu fiquei completamente apavorada, porque ali eu tinha certeza que não só eu, mas todo mundo da minha família ia falecer. E ao mesmo tempo eu ficava pensando na menina que tinha alertado isso antes, mas é complicado, A gente nunca acha que vai realmente acontecer quando recebe uns avisos desse. Até que do nada ali, eu apaguei, assim como praticamente todo mundo da minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos. E isso aconteceu por conta, da fumaça que a gente começou a inalar. Porém, nós não morremos, não aconteceu nada de ruim com ninguém. Quando a gente acordou, nós já estávamos do lado de fora da casa. Alguém, que até hoje eu acredito que tenha sido a Aline, abriu a porta e tirou a gente de lá. Acredito que tenha sido ela, porque naquele dia em questão, naquela madrugada ali, só estava a minha família ali na fazenda, nem os donos estavam ali. Então, realmente foi a Aline, ou então foi, sei lá, coisa de Deus, não sei explicar. Mas só no dia seguinte, que nós acordamos, já era dia, a casa estava completamente queimada. E a gente acordou porque os trabalhadores estavam chegando, para poder trabalhar na fazenda e ficaram espantados com a cena. A casa completamente queimada e a minha família ali meio que jogada no chão, E nós estávamos bem, graças a Deus, mas tiveram que chamar pela polícia. Os patrões estavam passando
passando tipo alguns dias fora ali da cidade, tiveram que voltar para poder ver, né, o que tinha acontecido, até porque eles eram os donos da propriedade. E ninguém nunca entendeu como aquele incêndio aconteceu. Bom, os patrões dos meus pais, eles eram pessoas extremamente boas e queria muito que a gente continuasse ali, né, meus pais continuassem trabalhando para eles. E até sugeriram deles ficarem, da gente, né, ficar ali na casa junto com eles até ser construída uma outra. Porém, a minha família não quis de jeito nenhum. Como eu mencionei, eu já havia contado para minha mãe o que a Aline havia dito. Então ficamos com muito medo de, sei lá, ser realmente uma maldição ali na família, né, na casa, na fazenda e tal. E ficamos com muito medo daquilo atacar a gente novamente. Bom, Li, depois disso, eu nunca mais, como mencionei, vi a Aline. Ela não apareceu novamente para mim, o que é uma pena, pois sinto saudade dela até hoje. Pode passar o tempo que for, eu acho que eu nunca vou me esquecer disso e desse livramento que toda a minha família teve. Depois de mais velha, né, um pouco mais grandinha, eu tentei procurar registros dela na escola e nunca nem tinha estudado nenhuma menina com aquele mesmo nome nessa escola que eu estudei. Então, assim, até hoje é uma grande incógnita, né, quem era aquela menina. Eu acho que foi um anjo. E você, Li, o que você acha? Um beijo e espero que escolha o meu relato para contar em um dos seus vídeos no seu canal. E aí, gente, o relato acaba por aqui. Um beijo, muito obrigada por ter enviado. E, cara, que loucura. Assim, gente, eu vou levar também, que é uma... Acho que não tem como, né? Foi um anjo da guarda, mas fica difícil saber se foi... igual pelo que ela falou, que ela nunca nem tinha vindo, né, em terra e tal. Acho que não era um espírito de um ser humano, não. Eu acho que tá mais para ser realmente, talvez um anjo ou algum, sei lá, algum espírito não humano, né? Alguma entidade, alguma coisa assim que te protege. Mas o estranho é que você não teve mais contato, né? Tipo, que geralmente quando isso acontece, a volta depois, né? Tipo assim, se fosse uma entidade, por exemplo, alguma coisa que te acompanha, eu acho que teria aparecido mais vezes para você ao longo da vida, em alguma outra situação. Então, como não apareceu, acho que realmente fica muito difícil saber o que era. Mas que é bizarro, tipo, né? Vamos dizer que foi um anjo, né? Que acho que assim fica melhor. Acho que assim você compreende melhor tudo o que aconteceu. Porque que foi uma parada sinistra, né? Foi. E que loucura, né? Por que será que só a casa pegava fogo? Vocês se perguntaram isso depois, tipo, você, seus pais, seus irmãos? Porque é curioso. Porque quando a gente vê casos assim, né? Deveria acontecer com a casa principal. Com a casa onde, né, os donos da fazenda moram. Mas por que acontecia com a casa dos empregados, no caso? Ai, gente, eu ficaria tão curiosa que eu ia querer saber a história. Tipo, por quê? Né? Porque não a casa dos patrões e sim a casa ali, né, que a pessoa tá. Tipo isso. E é isso, gente. Esses foram os relatos de hoje. Coletânea de anjo que vocês tanto pediram. Eu sei que muita gente mandou relatos sobre. Então, se por um acaso o seu relato não saiu aqui, em breve eu faço outra coletânea, se vocês gostaram desse tema, então eu faço outra com o restante dos relatos que eu tenho lá no meu e-mail. Quero agradecer a todo mundo, né, que tenha enviado ali os relatos, foram relatos bem grandes, então isso dá trabalho para escrever. E também quero agradecer a você que tenha ficado até o final do vídeo. E é isso, um grande beijo, tchau, tchau, e eu vejo você no próximo vídeo.